Olá! Hoje no Mundo Político, os resultados da CPMI do 8 de janeiro. Na semana passada, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os atos do 8 de janeiro em Brasília aprovou por 20 votos a 11 o relatório final. Em suas mais de 1.300 páginas, o documento pede o indiciamento de 61 pessoas, dentre elas o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também estão na berlinda figuras próximas a Bolsonaro e mais de 20 militares, incluindo ex-comandantes do Exército e da Marinha. Qual o balanço dos trabalhos da CPMI do Congresso? Quais os próximos passos para a responsabilização dos investigados? Conversa conosco o deputado federal Rogério Correia, integrante da CPMI do 8 de janeiro e um dos mais atuantes da comissão. Deputado, bem-vindo ao Mundo Político mais uma vez. Obrigado pela presença. Obrigado, Heitor. Obrigado aí, nossos telespectadores da TV Assembleia. Estava com saudade já, mas estamos retornando aí para poder esclarecer esses assuntos da CPMI. É um prazer. Bom tê-lo conosco aqui de novo. O senhor que já foi deputado aqui da Casa e agora de volta como deputado federal. Deputado, vamos começar fazendo uma avaliação geral sobre os trabalhos, da CPMI do 8 de janeiro, especialmente sobre o resultado, e qual a importância da comissão, considerando que a Polícia Federal, já está investigando ilícitos aí que os senhores também analisaram. Veja bem, a CPMI fez um trabalho de ver o que aconteceu neste período, e não tem dúvida. Houve uma tentativa de golpe no país, de abolição do Estado Democrático de Direito através de atos violentos. E o principal responsável por isso foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. E no seu entorno, por isso essas pessoas foram indiciadas, estavam aqueles que arquitetavam, pensavam o golpe e buscavam dar vazão para que ele acontecesse. Eu posso dizer a vocês, depois desse trabalho da CPMI, que foi por um triz que nós não tivemos um golpe e se estabelecia, portanto, um regime autoritário substituindo a vontade das urnas, ou seja, a retirada do presidente Lula e a colocação de um regime autoritário no lugar. E isso foi arquitetado, isso foi movimentado, isso foi construído. E, felizmente, não deu certo por uma série de aspectos. O primeiro deles, eu diria, não houve povo para sustentar isso. Embora eles chamassem a todo momento para que parte do eleitorado brasileiro, especialmente de ultradireita, se concentrasse na frente dos quartéis, nas estradas, depois no próprio dia 8, no dia 12, onde tentaram invadir a sede da Polícia Federal, ou mesmo até aqueles que tentaram colocar uma bomba no aeroporto de Brasília para criar o caos e, a partir do caos, chamar setores das Forças Armadas para a sustentação do golpe. Então isso foi muito notado, isso foi muito articulado. O ex-presidente Jair Bolsonaro escalou esse time junto com ele. Então você tinha lá o ministro da Defesa, que foi substituído em um determinado momento, que foi quando ele acirrou com o Supremo Tribunal Federal as contradições e disse naquele fatídico 7 de setembro de 2021, ao chamar o ministro Alexandre Moraes de canalha, que ele não aceitaria mais nenhuma ordem que viesse do Supremo. A partir daí as coisas só aumentaram a pressão, até a fatídica reunião com os embaixadores, onde por causa disso Bolsonaro se tornou inelegível, porque ele disse ao mundo inteiro que não acataria o resultado das urnas se não fosse voto que ele chamava de voto impresso, porque as eleições no Brasil não eram limpas. Então houve todo um tensionamento durante esse período. Mas, como eu disse, felizmente não houve povo para sustentar isso. O Congresso Nacional não caiu nesta onda. Assim que as eleições terminaram, tanto Arthur Lira, presidente da Câmara, quanto Rodrigo Pacheco, do Senado, reconheceram a vitória do presidente Lula e ele não conseguiu, portanto, fazer o convencimento das Forças Armadas para essa atitude violenta. E também não havia no cenário internacional que julgasse a seu favor dessa vontade golpista. Então, felizmente, prevaleceu o processo democrático, o presidente Lula fez imediatamente a intervenção nas forças de segurança de Brasília, voltou a ter o controle dos três poderes e, a partir daí, marchou com governadores, com os próprios deputados, senadores, para estabelecer o processo democrático brasileiro. Agora, qual que é o ganho, deputado, desse trabalho, que é um relatório robusto aí que vocês apresentaram, qual que é o ganho em cima das investigações que já existem na Polícia Federal? Bem levantado isso. Na verdade, isso passa a ser a posição do Congresso Nacional. Nós vamos entregar ao Supremo Tribunal Federal,
a Controladoria Geral da União e a Procuradoria Geral da República, além do Tribunal de Contas da União, todo esse relatório. Esta semana, inclusive. Essa semana, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, que já tem inquérito aberto que está com o ministro Alexandre de Moraes. Um inquérito que vê, inclusive, a autoria intelectual, que é basicamente, vamos dizer, o que nós tratamos com mais carinho, com mais rigor. O que era o núcleo pensante do golpe. Isso será entregue ao ministro Alexandre de Moraes. E veja bem, a força que tem o posicionamento político do Congresso. É como se nós disséssemos ao Supremo, olha, isso aqui é o que nós apuramos, é a posição política do Congresso Nacional. Portanto, o Supremo precisa agir agora para, dentro da lei, dentro das regras e também das provas estabelecidas, faça a punição dos responsáveis por isso. Mas é um aval político que o Congresso dá àquilo que o Supremo e a Polícia Federal e a PGR já fazem análise. Vamos entregar também, havíamos esquecido, à própria Polícia Federal aquilo que nós temos a mais de prova. Mas cá entre nós, a Polícia Federal tem muito mais coisa do que nós do ponto de vista de prova. Mas nós vimos toda aquela artimanha política e é isso que vai dar o aval a essas investigações. Deputado Rogério, a CPMI ela surgiu aí de um requerimento, né, de um aliado de Jair Bolsonaro, mas a comissão ela chegou ao final, né, propondo o indiciamento do próprio Bolsonaro e de, como eu mencionei, né, 60 aliados dele por diversos crimes aí, entre eles tentativa de golpe de Estado, né, uma acusação importante. Inicialmente, o governo Lula ele não aparentava querer a CPMI e também em cima dessa resistência inicial do Planalto, os bolsonaristas esperavam comprovar aí omissões e até conivência do governo federal naqueles ataques do 8 de janeiro. Em primeiro lugar, foi um tiro no pé, de fato, da oposição apresentando esse requerimento? E se foi, por que o governo não aceitou de pronto a CPMI? Foi um tiro no pé de canhão, fez um estrago grande no pé dos bolsonaristas. O governo tinha uma posição da qual, inclusive, eu discordava. Eu achava que nós devíamos ter feito a CPMI e logo no início cheguei a propor um requerimento. O governo quer governar. Então, a posição do governo, não porque temia algo, mas dizia o seguinte, a Polícia Federal já está investigando, o Supremo é quem vai julgar, a Procuradoria-Geral da República já está investigando, então não há por que o Congresso Nacional se debruçar sobre esse assunto, visto que tem reforma tributária, nós temos que aprovar a PEC da transição, como aprovamos para melhorar o orçamento, tem Bolsa Família, tem programas sociais, então o governo tinha uma opção por dar prioridade a esses assuntos de governo e não à análise política do passado. Eu discordava porque, sem se tratando de bolsonaristas, eles sempre disputam teses estranhas. Para quem acha que a Terra é plana, achar algo igual eles achavam sobre isso não custava nada. De fato, a tese deles foi esdrúxula, por isso é que não vingou. Eles tinham uma tese, que foi inclusive o voto em separado que eles deram, que a culpa disso tudo foi do presidente Lula. Eles diziam que o presidente Lula, por querer, viajou para Araraquara, foi a época das enchentes, ele foi lá dar solidariedade. Disse que ele viajou por querer, para que, junto com o ministro Dino, eles deixassem ocupar os três poderes para julgar a culpa no presidente Bolsonaro. Quer dizer, uma tese completamente esdrúxula. Uma pessoa ganha as eleições como o Lula ganhou, precisando de governar, precisando de fazer o bem para o Brasil, vai se preocupar em pensar, em julgar a culpa sobre algo que era invasão de poderes que prejudicava ele, julgar a culpa em outro. Então, realmente foi uma tese muito esdrúxula. Eu cheguei a brincar na CPMI e disse para eles, olha, vocês deram um tiro no pé. Se vocês fazem uma CPI, por exemplo, para saber qual a cor do cavalo branco do Napoleão, vocês não vão conseguir provar que o cavalo branco do Napoleão é vermelho. O cavalo branco do Napoleão jamais será vermelho. E eles não conseguiram provar isso. Como não provaram, ficou evidente que havia por trás daquilo uma vontade golpista, que muitas vezes foi dita pelo general Heleno, pelo general Braga Neto, que era o vice do Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, que incentivava as pessoas a ficar na frente dos quartéis, os generais que não tiravam as pessoas da frente dos quartéis. Na Raja Gabalha aqui, nós vimos quantos dias o pessoal ficou lá? Um mês. Você imagina uma greve de professora, se a professora fica ali 2 dias. Se for do MST, não fica 2 minutos. E eles lá, incentivando o golpe, falando em intervenção federal, pregando o golpe militar na frente do Exército. Então é óbvio que aquilo só podia acontecer porque havia alguém incentivando. E esse alguém era, em especial, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então eu acho que eles deram um grande tiro no pé ao superestimar o poder das redes dele, achar que ia influenciar todo mundo com fake news e com mentira, e essa não pegou.
que ficou para a sociedade foi a tentativa de golpe. E agora o Supremo tem, como eu disse, o aval político do Congresso Nacional para agir. Agora, para a gente avançar também nos trabalhos, na verdade nos resultados, deputado, a gente viu aí nas últimas semanas pela imprensa, nesse contexto mesmo de encerramento da CPMI, na verdade desde a semana passada, análises aí mais céticas em relação a desdobramentos futuros. E nessas análises, lembranças aí de que outra comissão parlamentar, que foi a CPI da Covid no Senado, embora tenha sido aí um fórum importante, ela não teria avançado em responsabilizações. Se houver riscos de que as conclusões do relatório não se materializem em denúncias e eventuais condenações? Não vejo nenhum risco. Há uma diferença clara. No caso da CPI da Covid, muito bem feita, foi uma comissão parlamentar de inquérito que não acabou em pizza, o Congresso deu os elementos, mas nós, infelizmente, tínhamos um procurador-geral da República que foi indicado por Bolsonaro e tinha compromisso com ele. E ele travou para que isso não chegasse ao Supremo Tribunal Federal. Travou por hora, porque já há um movimento para que a próxima Procuradoria-Geral da República faça uma reanálise dos trabalhos da CPI e isso volte a andar do ponto de vista da Covid. Agora não há como, depois de todo um trabalho desse, onde a própria democracia correu risco e a própria Procuradoria-Geral da República, não através do Aras, mas através do procurador adjunto, já permitiu ao Supremo, já pediu ao Supremo para abrir o inquérito que já está em funcionamento, como eu disse, que já já coloca para investigação Jair Bolsonaro. Ele já está nesse inquérito que está com o ministro Alexandre de Moraes. Então eu não vejo como a Procuradoria-Geral da República, caso ela quisesse, eu acho que ela não quer, ela impedisse que isso fosse investigado. É um caso de atentado à democracia, com posição clara de um dos poderes, né, nesse processo, que é o Congresso Nacional, além do próprio Supremo Tribunal Federal. Então não vejo como a Procuradoria poderia deter esse movimento de investigação e de punição. Mas é bom que o nosso povo continue levantando a bandeira do sem anistia, porque não pode anistiar quem tenta abolir o seu voto. O que está em jogo é o voto do eleitor. Se você vota e não vale, acabou a democracia. E com isso impera a força da violência e da ditadura, e não da democracia brasileira. Dentro disso que o senhor comentou, logo depois do dia 8, né, no dia 11 de janeiro, tivemos um Datafolha indicando que 93% dos brasileiros condenavam, né, o ataque aos três poderes, quase metade dos entrevistados achando que os envolvidos nas depredações deveriam ser presos e 77% acreditando que os criminosos serão punidos, né, de acordo com essa pesquisa. Agora eu vou avançar dentro dessa questão. Só uma parte. Uma parte já foi punida, né? Tem sido julgado aqueles que fizeram o quebra-quebra. Agora, eu creio que a população brasileira não vai concordar que apenas os que quebraram sejam punidos, principalmente os que mandaram. Então, acho que isso é um movimento que a CPI fez com muita ousadia, ao mesmo tempo com muitos dados. Isso entra na próxima pergunta que a gente preparou, deputado, que é a questão da responsabilização. De fato, o senhor vê condições práticas e efetivas dos militares, né? Digamos, mais de um terço, né, dos acusados no relatório são militares. O senhor vê condições deles efetivamente podendo ser responsabilizados a partir dos trabalhos da CPMI? O Brasil normalmente tem dificuldades, né, históricas de levar militares aí ao banco dos réus, né? Não tem como, a participação deles foi ativa, né? Não foi o conjunto das Forças Armadas, isso é bom dizer. Eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro quis envolver as Forças Armadas como um todo. Por isso eles se concentravam em frente aos quartéis e chamavam as Forças Armadas para aderir ao golpe. As Forças Armadas não teve condições de fazer isso, mas alguns trabalharam para que isso acontecesse. Esses que nós apontamos me parece muito claro. O general Heleno foi ouvido lá, se envolveu muito neste caso, tentou dizer para as pessoas que eram para se manter firme, porque algo ia acontecer, e este algo era a travessia para o golpe. O general Braga Neto sempre fez reuniões junto com Bolsonaro e com os comandantes das Forças Armadas para incentivar isso, também falou ao povo sobre isso, e nós tivemos os comandantes das Forças Armadas, que segundo o próprio Mauro Cid, na delação que está fazendo premiada, que chegaram a ter, por parte de Bolsonaro, uma minuta de garantia da lei e da ordem que estabelecesse o golpe, e eles foram chamados a prestar ao Bolsonaro
as condições políticas e militares e de armas para que isso acontecesse. Felizmente, não aderiram a isso, a não ser o almirante, né, portanto, da Marinha, Garnier, que está também indiciado, porque se colocou prontamente a colocar as forças da Marinha para o golpe. Então, esse, com certeza, também terá punição. O próprio general do Exército, comandante do Exército, que não retirou as pessoas de frente ao Exército, deixando que aquilo fosse amadurecendo a ideia do golpe. Também merece punição. Então, eu não vejo como os militares não serem punidos. Mas, além desse, tem ainda o uso da polícia militar, que foram também, entre eles, conversaram muitas vezes, foi quebrado o sigilo do telefone deles, e eles falavam abertamente em permitir que as pessoas chegassem aos três poderes, e para isso as polícias militares não agiram para detê-los e chegar aos poderes. Então, todos os comandantes da Polícia Militar do Distrito Federal estão presos, já estão presos, porque facilitaram a entrada para o golpe. Então, eu não vejo como não punir, né, esse setor das Forças Armadas, assim como outros civis, como é o caso do ministro da Justiça, né, Anderson Torres, que foi também um golpista de primeira hora. Deputado, agora nos legislativos do país, né, isso acontece também aqui na Assembleia de Minas, certamente no Congresso também imagino que esteja acontecendo. A gente tem visto deputados bolsonaristas criticando a não individualização das penas das pessoas que estiveram aí nas depredações do 8 de janeiro. Inclusive, na semana passada, o senador Hamilton Mourão, né, que foi vice-presidente aí de Bolsonaro, disse que apresentou um projeto de lei prevendo anistia aí, entre aspas, manifestantes acusados e condenados em razão do 8 de janeiro, excetuando os que cometeram crime de dano qualificado, deterioração do patrimônio e associação criminosa. O senhor vê chance de iniciativas como essa do Mourão prosperarem? Não, e digo para você onde que o Mourão quer chegar. Ele quer chegar no Bolsonaro e exatamente nos militares que serão punidos no futuro. Porque os que estão sendo punidos agora, a grande maioria deles fez depredação. Ele está excetuando os que depredaram. Então ele está de olho exatamente nos peixes grandes que articularam o golpe. O que ele está pensando é na anistia para Bolsonaro, para Braga Neto. Eu acho um absurdo isso. Se nós formos anistiar quem tentou dar o golpe na democracia brasileira, nós estamos fritos. Daqui a um tempo são outros que vão tentar outro tipo de golpe. Daqui a pouco o voto não vale. Pessoal, o voto é muito importante. O que garante muitas vezes você avançar e ter conquistas é porque o cidadão tem o direito de voto. O voto dele vale igual ao do outro. Somado os cidadãos do Brasil, né, as brasileiras que dão o voto, de maioria, né, que não são ricos, não são ultra ricos, pelo contrário, eles acabam fazendo uma maioria que vai eleger governos populares com programas que são escolhidos pelo povo. Se você retira isso, acabou, não existe mais, vai existir apenas os que são protegidos pela lei do mercado, os muito ricos. Então, a democracia ela é importante para o povo. E quando você põe e não pune quem tentou tirar esse direito do voto do povo brasileiro, aí você está anistiando em detrimento da imensa maioria da população brasileira. Deputado, eu queria aproveitar a sua presença aqui para falar um pouquinho também da relação aí Congresso, né, e também o governo federal. Na semana passada, o jornal o Globo ele trouxe uma reportagem mostrando que o Planalto estaria vendo aí com preocupação a pauta de costumes do Supremo e possíveis desgastes dela sobre o governo Lula, na perspectiva de que parte da população não compreende aí bem a separação de poderes e pode colocar na conta do presidente a iniciativa dessas discussões. Esses julgamentos aí, tidos como polêmicos, né, de fato preocupam os senhores da base, atrapalham o governo de alguma forma? Olha, não estão colocados, no nosso sentido, na ordem do dia. O governo do presidente Lula é um governo de união e reconstrução. O Brasil foi muito judiado no governo Bolsonaro. Direitos foram retirados, a democracia ameaçada, muita política de ódio, pandemia virou genocídio, indígenas maltratados. O Brasil viveu um período muito ruim, na minha opinião. Por isso, o presidente Lula colocou essa consigna de fazer um governo de união e reconstrução. Se ele é de união, nós não vamos escolher aquilo que é polêmico entre o povo, mas tentar ter um programa de governo que melhore a vida do povo. Então, isso para a gente é essencial. É discutir a melhoria da educação, da saúde, da economia, por isso nós fizemos primeiro a reforma tributária, voltar com todos os programas sociais, não está na pauta do governo enviar para o Congresso Nacional assuntos
que podem ser importantes, mas que não fazem agora, neste momento, parte, vamos dizer assim, do que o governo quer reconstruir e unir o Brasil. Então, quando o Congresso, quando o Supremo Tribunal Federal coloca de novo a pauta da questão do aborto, ou mesmo da descriminalização de drogas, isso faz uma divisão na sociedade, e essa divisão não é boa no momento agora, nós achamos. Não que esses assuntos não sejam pertinentes, importantes serem discutidos, mas neste momento que o Brasil vive, não é o essencial. Então, por isso, o governo vê com preocupação, e a nossa pauta no Congresso e a pauta do governo continuará sendo a pauta daquilo que nós comprometemos durante a campanha do presidente Lula para formar um bom governo, melhorar a situação de vida do nosso povo, aumentar o salário mínimo todo ano, acabar com a fome, diminuir o preço dos alimentos, diminuir a inflação, fazer com que o PIB, Produto Interno Brasileiro, seja maior. O governo vai lançar um programa maravilhoso para o ano que vem, que é o Bolsa Escola e o Poupança Escola, que vão ser complemento do Bolsa Família para manter o jovem e a criança na educação de tempo integral, especialmente na creche, e ao mesmo tempo Poupança Escola para que ele termine esse ciclo, tendo uma garantia de que ao final ele vai ter também um recurso após a sua formação. Então nos interessa atender o povo brasileiro, a educação é uma prioridade, saúde. Então realmente essas são as pautas que o governo quer ver avançar no Congresso Nacional e no Brasil. Nós acabamos de ver agora, finalzinho dessa questão sobre as pautas, deputado, na questão do marco temporal das terras indígenas, né? O Supremo Tribunal Federal derrubando essa tese, logo depois o Congresso ali tendo uma votação favorável a essa tese, e agora Lula, no final da semana passada, vetando, né, parcialmente, mas os pontos centrais dessa proposta. Há condições aí para a manutenção desse veto, ou podemos esperar a sua derrubada, já que a bancada do agro é tão forte lá no Congresso Nacional? Eu acho que precisa de mobilização popular, pessoal. Isso aí, o presidente Lula está completamente correto. Uma hora dessa, você mexer em reservas indígenas e permitir que o agronegócio tome conta delas, não me parece razoável. O que a gente está vendo na Amazonas agora é uma seca que jamais foi vista na história do Brasil, pelo menos que se tenha notícia. Isso já é fruto de um desmatamento muito grande. O Cerrado tem tido desmatamento cada vez maiores. Então nós precisamos de conter agora exatamente essa sanha desenvolvimentista do sentido que prejudica o meio ambiente. Nós temos que fazer preservação ambiental. Então quando o presidente Lula veta isso e demarca contra essa ideia, né, de retirar dos índios o direito de ter demarcação da terra, pelo tempo estabelecido que eles defendem essa reserva ambiental, eu acho muito ruim. Vamos ter que mobilizar bastante. De fato, existe um Congresso Nacional conservador do ponto de vista das pautas ambientais e muito devastador. Eu acho que só mesmo a mobilização social para garantir o veto do presidente Lula. Deputado, vamos aproveitar esse finalzinho da entrevista agora para a gente falar um pouquinho de eleições. A Prefeitura de Belo Horizonte, as articulações partidárias para as eleições municipais já começaram e o seu nome, né, tem circulado aí como pré-candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte. Mas tem sido evidenciada aí por diversas agendas uma proximidade do governo federal com o atual prefeito Fágio Noman, que em tese também é candidato. O PT vai ter ou não candidatura própria na eleição para Belo Horizonte? Vai, já está definido, eu vou ser sou o pré-candidato, vou ser o candidato do PT assim que se definir o calendário. Mas como pré-candidato já vou ser homologado, inclusive, na direção nacional do PT. Aproveito para agradecer duas deputadas, aliás, grandes deputadas que nós temos aqui estaduais, que é a deputada Beatriz Cirqueira, que comigo faz uma parceria política, de dobradinha também, tanto na educação quanto na luta social, e a deputada Macaé, também professora, que é também uma militante junto comigo, fundadora do Partido dos Trabalhadores, e ambas que também colocavam o nome era colocado para a prefeitura, e nós três achamos melhor que o meu nome representasse o PT agora na eleição. Com isso, nós unificamos em torno de um nome. Então, meu nome foi aprovado por unanimidade, e eu vou buscar agora, durante essa pré-campanha, uma aliança também com setores de esquerda e centro-esquerda e da base do governo Lula para frente. É o caso, por exemplo, do próprio PV e PCdoB, que são da nossa federação, mas também o PSOL e a Rede, que também tem condições de ter candidatura, mas nós queremos alinhar uma proposta comum e expandir para o PSB, para o PDT e até outros setores também que compõem o governo do Lula. Eu sou vice-líder do presidente Lula.
Então, tenho certeza que posso trazer para Belo Horizonte muita coisa boa, que nacionalmente o presidente já acenou com programas importantes. Dentro dessa construção de uma candidatura, deputado, até de outros partidos, o senhor disse recentemente que o campo democrático e popular precisa estar unido nessa disputa para a Prefeitura de Belo Horizonte. O senhor abriria mão de ser candidato para apoiar algum nome que se mostre mais viável para vencer, no caso, a extrema-direita? Olha, eu acho que o meu nome é o que acumula mais do ponto de vista de alianças políticas no momento. Então, eu estou fazendo um esforço para conseguir fazer com que, em torno do Partido dos Trabalhadores, pelo próprio tamanho do PT, pela responsabilidade que tem o partido agora com o governo do presidente Lula, por ser vice-líder do presidente Lula, eu acho que eu tenho melhores condições de compor esse campo político de forma mais ampla. Mas vamos conversar, evidentemente, com todos e todas. Você não tem uma candidatura ampla se você também não conversa, mas a gente pretende fazer isso. Agora, faço isso já com o apoio de toda a direção nacional do PT, e isso tem sido já conversado também com o próprio presidente Lula. Eu acho que o que nós teremos para Belo Horizonte, já temos, do presidente Lula, também me anima muito nesse sentido. Seja aí obras de infraestrutura como o anel rodoviário, o aeroporto Carlos Prates, sejam também as questões relativas à educação, escola de tempo integral, o saúde da família, que nós queremos diminuir o número de equipes, né, por habitante, temos que chegar aí a 1 por 2 mil, hoje Belo Horizonte tem 1 para 4 mil. Eu estou trabalhando a proposta da tarifa zero no transporte como algo a ser discutido na pré-campanha. Então, nós estamos preparando a participação popular. Vamos lançar um projeto importante para Belo Horizonte, o Periferia Viva. Nós precisamos ter a nossa periferia participando dos aspectos de administração da cidade, terminando, portanto, diminuindo o processo de violência. A violência muitas vezes é contra o negro e a negra na periferia, os jovens. Nós temos muito programa que já existem, acenos nacionais e que precisam vir para Belo Horizonte. Então, estou muito animado. Eu fui vereador em Belo Horizonte 10 anos e minha trajetória política como Belo Horizontino me dá muito orgulho de representar o PT e os partidos centro-esquerda nesse processo. Bem rapidinho, que o tempo está acabando. Sua nota para a gestão de Fuad Noman na Prefeitura? Eu diria que é uma prefeitura morna. E nós precisamos de uma prefeitura com mais participação popular. De 10 eu daria 5. E Belo Horizonte precisa de chegar em uns 8 ou 9 pelo menos. Perfeito, deputado. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco no Mundo Político. Volte sempre aqui à casa, né? O senhor que está tão acostumado aqui com a Assembleia, volte sempre também à TV Assembleia, ao Mundo Político. Eu que agradeço, Heitor, mandar um abraço para todo mundo, dizer que BH pode mais e o Brasil já está podendo mais com o presidente Lula. Estamos firmes aí. Muito obrigado. Conversei com o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Conversamos aí sobre o relatório final da CPMI do 8 de janeiro, né? As principais conclusões da comissão que teve o relatório aprovado na semana passada e também a perspectiva de responsabilização dos investigados. E agora, no final, demos aí uma passada nas eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte, que tem o deputado como pré-candidato do PT. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.